Pai, nós queremos te exaltar nessa tarde, nesse dia, nessa reunião aqui, Pai amado, onde iremos exaltar o Teu nome, que o Teu nome seja glorificado nessa tarde. E nós sempre profetizamos que Itaguaí é do Senhor, Pai. Seja conosco nessa tarde, faça presente em nosso meio. Te louvamos, te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, amigos do Grupo Pra e parceiros da Ouro TV, hoje novamente na Pizzas para fazer mais um Pra Deus. Hoje eu tô com um convidado ilustre. É uma honra para mim, Júnior Pra, conhecer, bater um papo com o pastor Jair Santos, da Assembleia de Deus Cade Lemuel, aqui de Itaguaí. Ele é muito conhecido por causa do seu evangelismo. Quem nunca andou em Itaguaí e viu a faixa, né? Pastor Jair com a faixa. O que está escrito na faixa, pastor? Eu tenho várias, tenho 10. Eu sei que o propósito é um só. Jesus te ama. Aleluia. Pastor Jair, seja bem-vindo ao Pra Deus. Olá, o Júnior. Júnior Pra. Isso. É um prazer muito grande. Prazer meu. Alegria minha e a glória do Senhor. Estamos aqui para agradecer esse momento em que estamos aqui para falar um pouco daquilo que Deus colocou em meu coração há tempos atrás. Estamos aqui às ordens para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu vou falar, hein? Jesus deve ter botado um testamento, né? Porque o que o Senhor corre essa cidade, Kleber, aonde você passa de carro, pode ser no horário de pico, eu já vi de manhã cedo, tá lá o Senhor fazendo a evangelização. E agora o grupo tá grande, né? O Cade Lemuel tá crescendo, né? Tá crescendo. E, pastor Jair, como é que se deu essa ideia de começar um projeto evangelístico? Dizem, tem um ditado que nada se cria, tudo se copia. É verdade. Na verdade, isso nasceu de mim. Mas foi Chacrinha, né? Nasceu Acho que em foi minha. Chacrinha que falou, né? Foi ele que falou? Se foi Chacrinha, não lembro do meu tempo, não. Nem do meu. Mas vamos lá, esse projeto nasceu no meu coração que eu vi isso em uma pessoa, até aqui em Itaguaí, com uma placa. E aí Deus falou no meu coração quando eu vi aquele moço. Faça, mas faça diferente. E aí começou a história da placa. É mesmo? É. Esse pastor, ele foi assim o prepulsor aqui em Itaguaí desse formato de evangelismo? Sim, só que ele passa. Ele não fica, ele passa. Até hoje ele às vezes está com a placa, ele passa. E aí quando eu olhei aquela placa, Deus falou no meu coração, faça, mas faça aquilo que ninguém faz. Deus falou no meu coração quando eu vi ele. E aí foi onde começou toda a história, porque eu sempre orei a Deus e orava de forma errada, né? E aí Deus falou no meu coração, quando eu orei a Deus de forma errada, o que eu digo? Eu orava a Deus e falei, Senhor, envia o povo, levanta um povo para evangelizar. E aí quando um dia eu estava lendo a Bíblia Sagrada, né? Isaías 6:8 ali, quando Isaías foi purificado o seu lábio, santificado, e aí o Senhor falou, a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Isaías não falou, manda o povo, manda outro, manda aquele. Não, ele falou, envia-me a mim, eis-me aqui. E quando eu estava orando, o Espírito Santo falou no meu coração, e você? Eu falei, eis-me aqui, Senhor, eu entendi. E aí nasceu no meu coração a placa. E pastor, o senhor cresceu... O senhor é daqui de Itaguaí mesmo? É cria de Itaguaí? Cria. Nasceu em Itaguaí? Nasceu nesse hospital, qual é o nome do hospital que todo mundo nasce aqui em Itaguaí? Eu não nasci no hospital, não, nasci de parteira. Parteira? Parteira. Caramba! Nasci nas Palmeiras, conhece? Não, Palmeira é uma zomba. Numa zomba? E lá não tinha essa parte do hospital? Perto do posto de batismo. Perto do posto de batismo. É mesmo? O senhor nasceu de parteira? Que legal, hein? É. E antigamente era uma prática, né, bem comum, né? Minha mãe fala isso, né? Cara, que loucura. Eu cheguei, nasci de parteira. Olha só que maravilha. E o senhor cresceu num lar cristão? Não.
Não, meus pais não eram evangélicos. E minha mãe foi a primeira a se converter, né, na minha casa. E Eles eram de qual denominação? eram católicos. Sim. E aí, minha mãe foi a primeira a se converter. E daí tudo iniciou na minha família. E o segundo foi eu, da família. Hoje somos todos evangélicos, né? Toda a família. Toda a família serve ao Senhor. Meu pai não partiu para o Senhor, mas partiu salvo, né? Partiu no Senhor. Se converteu ao longo da caminhada. E o senhor, nesse período, né? O senhor cresceu em Itaguaí, estudou em Itaguaí, né? Sim. Acredito aqui, né? As pessoas em Itaguaí, todo mundo se conhece, costumo dizer que as pessoas, né, da Todo mesma mundo. geração ali se conhecem, né? E foi mais ou menos em que idade que o senhor se converteu? 24 anos. E nessa idade ali, o senhor foi em qual igreja? Foi na Assembleia de Deus da CAD mesmo, só que na época foi Betel, me converti na Betel, né? Que é uma das nossas filial ali da Rua 1, Morro do Corte ali, né? Que me converti ali. E a igreja ali era... O senhor lembra do pastor que era? Pastor José Dionísio. José Dionísio. Ele tá... 94 anos, está vivo. Caramba, 94 anos, né? E firme, todo vigor. Eu tenho um amigo aqui, né, o Marcão, né, dono do Grupo Praia, ele fala assim, né, que quem bebe da água de Itaguaí ganha a longevidade, né? E acho que é isso mesmo, né? Não é possível. 94 anos ainda servindo ao Senhor, né? Servindo ao Senhor, pastor. E o senhor ali começou a somente frequentar? Como é que foi o seu processo? Não, eu não gostava de evangélico, né? Na verdade, eu não gostava. Eu comecei a beber com 10 anos de idade. Beber 10 anos? Eu tinha uma história muito triste, né? De beber em casa vinho, Natal, e ficar muito embriagado, passar muito mal. E aos 13 anos de idade, 14, eu já estava tomando 10, 12 garrafas de cachaça. É mesmo? Na época era Rio Pedrense, era mais barato do que a Caninha da Roça. Mais barato que a Caninha da Roça é álcool puro, Eu tomava não só eu, né? Um grupo de amigos na época e reuniam para jogar sueca e beber cachaça. Então eu não vivi na rua, não sou um alcoólatra de rua, porque Deus tinha um projeto na minha vida. E ali o senhor, desde cedo, então desde já... cedo. E a família, assim, vamos dizer assim, né, meio que liberava, né? Não tinha... Não tinha muito controle, né? Família muito humilde, minha família, então não tinha muito controle sobre a nossa vida. Eu vivia muito na rua, aos 14 anos comecei na cocaína. 14 anos? Aí perdi, né? Tanto usava como vendia. Na época não tinha tráfico aqui em Itaguaí, nós era chamado de avião, vinha do Rio para cá e a gente vendia, né? Aqui no Morro do Corte, sim. E aí eu vivi uma vida muito sofrida. Então, com 14 anos ali, o senhor já estava ali no mundo das drogas, né? Bebida, perdido. Perdido. E nesse caminho ali, o senhor chegou ali até os 24 anos. Como é que foi esse... Porque foi um período longo, né? De 14 a 24 anos, né? Foi. E era intenso, era direto. A minha mãe chorava muito quando eu saía de casa. Eu saía muito louco, que na época eu fui funkeiro. Eu tenho mais 2 irmãos que são pastores. Uhum. Né? Quero até mandar um abraço aqui depois. Pode mandar agora. Meu irmão Marco Antônio, né? Da Desege aqui no Morro do Corte, né? E meu irmão Carlos, né? Carlos Alberto, mais conhecido como Carlinho, da IBPM também no Morro do Corte. Somos 3 pastores. Primeiro foi eu que vim, mas pastor primeiro foi meu irmão Marcos. Caramba. E depois meu irmão Carlos. Eu fui o terceiro, apesar de todo mundo era funkeiro ali, pastor? Eu e meu irmão Marcos. Meu irmão Carlos já é mais novo, ele não chegou a pegar essa época, não. Se converteu com 15 anos. Ele não acreditou quando eu fui para a igreja, né, na verdade. Quando ele falou, poxa, meu irmão, e na época não podia jogar bola, ele era fanático no Flamengo, né? E a época era muito fechada a Assembleia de Deus, em 96 que eu me converti. Então, quando ele me viu na igreja, ele falou, não é possível. Ele pegou tudo que ele tinha no Flamengo, uniforme, revista, ele deu para um amigo nosso, falou, olha, quinta-feira eu vou para a igreja e vou aceitar Jesus. Porque eu não acredito, meu irmão está na igreja, ele chorava muito com a minha mãe quando eu saía de casa, muito louco, né, porque a gente era funkeiro, e saía, não sabia se ia voltar, e minha mãe ficava chorando, pedindo pelo amor de Deus para mim não ir, né, e eu não tinha controle, a gente ia mesmo, e aí, quando eu me converti, ele foi também... E ali ele foi tocado ali. Ele foi tocado e até hoje, graças a Deus. Então, assim, para a gente entender legal, dos 14 aos 24, o senhor estava ali no mundo das drogas, né? No meio de pessoas que... Terrível. Bem complicado, né? O meio ali foi corrompendo. Sim. E qual foi o estalo?
que foi com 24 anos que fez o senhor... Eu estava em um baile, né? Estava num baile. Lembra do baile? Qual o nome do baile? Lembro. Na época eu tinha saído aqui da New Wave e fui pro Barão, né? Era um forró que tinha aqui em Itaguaí. A gente saía, era o fim de festa, né? E eu estava lá nesse baile e aí surgiu uma briga, né? E minha mãe estava internada com a minha irmã aqui na maternidade, era aqui na frente aqui do Hospital São Francisco, tinha uma maternidade era na frente. Ela estava internada com a minha irmã ali e nós entramos numa briga. Até hoje eu não sei o porquê. Era madrugada e eu estava muito louco. E aí estava eu e meu irmão. E eu consegui sair, né? Eu falei, depois eu volto para resolver o problema. Tinha muita gente. E eu tomei uma mesada, essas mesas da Skol, de quina na cabeça. Aquelas mesas de madeira, né? Não, de ferro. Ah, de ferro? Ah, tá. De quina na cabeça, que abriu minha cabeça. Abriu logo. E aí eu tive que sair, eu falei, eu vou sair e volto para resolver o problema. E pegaram meu irmão, eu não vi. Meu irmão é mais novo do que eu. E aí, depois meu irmão chegou em casa todo arrebentado. Meu Deus. E aí mudou toda a minha, né? Eu tinha largado a minha esposa. Quando ela engravidou, eu disse, meu filho é esse, meu filho. O senhor, nesse meio tempo, o senhor ainda casou? Desde os 14? Não, eu morava junto, né? Morava junto. E eu tinha largado ela, quando meu filho nasceu. E aí eu cheguei em casa e aquele desespero, muito sangue, todo ensanguentado. E eu fui dormir, eu não vim ao hospital, porque eu estava muito dopado, muito doido. Eu não quis vir ao hospital, falei, não vou. E no outro dia eu acordei com o travesseiro todo ensanguentado. E aí eu acordei, o pessoal, algumas pessoas querendo me matar, falaram que ia me matar e tal, aquela coisa. E aí eu saí dali e fui para Mazomba. Eu estava com outra criatura na época, fui para Mazomba. Chegando no Mazomba, eu falei assim, cara, falei para o meu cunhado, eu na Serra, né, meu cunhado tinha um sítio na Serra, e eu na Serra, falei para o meu cunhado, senti no meu coração alguma coisa, falar assim, larga tudo e volta para aquela que você abandonou e vem para mim. Eu falei, o que é isso? Eu não gostava de crente, não gostava de ir na igreja. Eu falei, eu tenho que... que voz é essa? Eu falei, eu tenho que falar uma coisa contigo. Aí meu cunhado falou, pode falar. Eu falei, cara, eu quero voltar para Alessi, que é a minha esposa hoje. Mando um abraço, um beijo para ela, que 39 anos. 39 anos funciona. Que louco. E aí, ele falou, cara, a melhor coisa que você faz da tua vida. E ali tudo mudou, aquilo me deu um alívio, aquilo me deu um refrigério. Eu falei, é isso que eu vou fazer. Vou descer daqui do sítio e vou entregar minha vida para minha mãe. Não vai chorar mais por mim de tristeza, ela vai chorar de alegria. Aleluia. E aí eu desci, cheguei embaixo, a pessoa estava lá, né, na casa da minha irmã comigo. Eu falei, cara, eu vou te levar lá fora, tu vai embora. E eu não falei por quê que... Não, por quê? Eu falei, não, a gente tem que ir embora. E vim embora... E vim decidido, os caras estavam querendo me matar aqui em Itaguaí. E aí, quando eu desci, o pessoal morava no Morro do Corte, aí o pessoal tá aí rodando, falando que vai te pegar, que vai acabar contigo. Eu falei, cara, agora acabou aquele Jair. Eu já estava decidido. E aí eu cheguei em casa, fui conversar com a minha esposa, que ela, apesar de nós termos terminado, eu tinha construído uma casa no fundo da casa do meu pai e deixei ela ali. E eu fui conversar com ela. Ela tinha 3 meses que ela tinha se convertido, estava fazendo uma campanha para mim, para Deus me libertar. E aí ela pegou e falou assim, Jair, eu até te aceito de volta, mas hoje eu sou serva de Deus. Ela era franqueira comigo também, né? Fazia muita bagunça comigo. Ela falou, agora eu sou serva de Deus. Já estou transformada. Estou transformada. Você precisa se transformar também, né? Eu preciso. Aí eu peguei, entendi aquilo, veio com uma flecha. Eu falei, vamos na igreja. E ela falou, vamos lá na minha. Eu falei, não, eu quero ir na Rua 1. Ela tinha se convertido na Assembleia de Deus ali no Morro do Corte. Eu falei, eu quero ir lá naquela. E aí, cara, quando eu cheguei lá na Assembleia de Deus, o culto era tudo novo, não tinha jogo de luz, não tinha fumaça, não tinha nada. Né? Falei, o que é esse lugar? Igrejinha raiz, né? Igrejinha raiz, tijolo, pá, cimento, batido. Simples, branquinho. Tem mais hoje não, Tem não. Hoje é moderno, né? Aí eu cheguei lá, assisti o culto, e quando eu saí, o pastorzinho, né, bem idoso, o pastor Zé Dionísio, falou, meu filho, eu tô penalizado com você sair daqui desse jeito. Eu não entendi, filho. Falei, mas por quê, mano?
Não conhecia ele, nunca tinha visto. Ele falou, eu vi na tua frente, quando você saiu, uma cova aberta. Eita. E Deus está te dando a oportunidade hoje de tu fechar essa cova. Tá, saí dali, não entendi muito bem, fui para casa, fui com a minha esposa, falei, o que é isso? O cara falou, mistério. O que é mistério? Para mim, eu nunca vi isso. Que é não entendo mistério, o que né? é. E é mistério. E é mistério. Aí Eita, eu peguei meu. e falei, cara, Aí o pastor chegou assim, do nada, falou assim, cova aberta. sim, falou cova aberta. E o senhor estava passando por aquilo tudo. Eu tava passando Já por sabia, aquilo. na tua cabeça sabia. Pô, tem gente querendo me pegar aí. Sim, sim. Que loucura, pastor. E eu botei no meu coração que minha mãe não choraria mais por mim de tristeza, mas de alegria. Aí eu fui para casa, aquilo lavou minha alma, fumava muito, né? Cheguei em casa, falei, vou ter que abandonar isso tudo. Aí passa uma novela na tua cabeça, passa o que eu vou ter que deixar. Aí fui no culto, isso era numa quinta, fui no culto domingo. Domingo, eu vi o filho desse pastor com o braço quebrado, né, o Natanael, hoje é pastor também. E o cara, pô, tinha 10 ou 15 pessoas na igreja, e o cara numa alegria, e cantando, e com um sorriso, aquela alegria que me contagiou. Eu falei, que é isso? O cara tá tão feliz, não tem Todo tanta quebrado. gente, com o braço quebrado, pô. Eu ia pro baile, tô maluco, funk, fui sair dali angustiado, gastava todo o dinheiro, bêbado, drogado. Eu falei, esse cara tem, cara. E aí, quando fizeram o convite lá, eu fui lá na frente. Lá, entreguei minha vida para o Senhor Jesus, 96, e ali cheguei em casa, fiz até errado, estava com máscara de Hollywood, falei pro meu pai, eu não fumo mais. Pega isso aqui e joga fora. Meu pai fumava, ele falou, o que aconteceu? Eu falei, eu sou crente. Meu pai falou, ficou maluco. E aí ninguém acreditou, rapaziada, né, que sempre que eu saía, apesar de eu conheci minha esposa com 12 anos, e ela saía comigo, a gente bagunçava e tal, eu ia para baile, mas eu sempre estava saindo em outro baile, arrumava namorados, e os caras, e arrumava Foi um baque para as pessoas que estavam à sua volta. Porque eu era o pivô da área, né? Quando eu falava, vamos pro baile, vai para onde hoje? E chegava minha mãe, deixa meu filho em paz, era sexta, sábado, domingo, cara, deixa meu filho em paz, a galera ia lá para a porta do meu portão, vai para onde? Vai pro baile hoje, vamos. E era o pivô de todo mundo. Eles não acreditaram. E no momento que o senhor se converteu, esse pessoal sumiu. Eles continuaram ainda alguns dias. Né? Eu sempre falo na igreja, eu tenho um galerão lá, eu sempre falo, cara, eu fiquei 8 meses. Eu trabalhava na época na Nuclep, né? Então eu ficava de casa para o serviço, do serviço, chegava em casa, pegava a Bíblia e ia para o quarto chorar. Pegava a Bíblia, Senhor, eu ouvi falar lá na tua casa que tu liberta, eu preciso ser liberto. Eu preciso dar um bom testemunho. Eu preciso que eles vejam o Senhor na minha vida. E aí, 8 meses eu fazendo isso. Ia pro trabalho, do trabalho para casa, de casa para a igreja. O pessoal já ia para a igreja. Pô, querido, tal, sempre conversando, sempre dando um alô e tal. E quando eu senti que estava preparado, que eu fui. Aí eles, poxa, não mudou alguma coisa. O cara tá diferente. Era casa, igreja, trabalho, casa. Eu só vivia na rua. Eu chegava em casa só para tirar a roupa de trabalho e rua. Direto, era só rua, só bagunça. E aí saiu da rua. Ninguém via mais Jair. E aí eu falei, Senhor, eu preciso dar um bom testemunho. Graças a Deus. Ali, quando eu me senti firme, eu comecei a atacar eles. Eles vinham até mim e eu fugia. Não, fala que eu não vou, fala que eu não tô disposto e tal. Quando eu me senti bem, eu fui até eles. Falei, cara, agora eu tenho uma palavra para vocês. Busca. E aí alguns converteram. Né? Veio meus 2 irmãos, né, que são pastores hoje, meu irmão Marco, meu irmão Carlos, né, que são pastores, veio, e aí o pessoal começou a ver e foi, aquela caminhada foi trazendo outros. Que história, pastor. Né, poxa, quem lhe vê não sabe, né, os mais novos, né, que não acompanharam, não sabe que história maravilhosa, né, que o senhor tem. E o processo pastoral, como é que foi o início? Que ali o senhor era membro, então membro. Aí ali o senhor foi diácono, obreiro, o senhor foi subindo na igreja, como é que foi isso? Esse mesmo pastor, José Dionísio, ele falou, cara, deixa eu ter uma obra na tua vida. Né? E com 1 ano, aí eu casei, né? Na verdade, realmente passou no papel, né? Que casado já tinha um relacionamento. Tinha. E aí eu casei oficialmente, né? Nas leis e tal, e aí ele falou, cara, deixa eu ter uma obra na tua vida, moço. Muito grande.
E ali ele falou, cara, faz um seminário, Deus vai abrir portas para você. Eu falei, tá bom. E entrei já para um seminário da ETAD, né? Me formei na ETAD, É mesmo? 4 anos e 2 meses estudando teologia. E ali me formei. É a Escola Teológica da Assembleia de Deus, né? Escola. Caramba, hein? Pô, tem tempo que eu não escuto isso, hein, Cléber? ETAD, poxa, ETAD, formou muita gente, Escola né? da Assembleia de Deus, Caramba. Ali aprende o sapatinho, rodar no Ih, ia. meu Deus do Ali céu. tem módulo, Ali tem módulo, É sapatinho de fogo, é girar no poder. Olha aí, ó. Minha sogra que vai me matar aí, minha sogra que gosta. É por aí, aí foi, cara, que com 1 ano eu fui a diácono. 1 ano e 3 meses eu fui a presbítero. Caramba, então foi muito rápido. Foi muito rápido, 1 ano de conversão, 1 ano e 3 meses, 1 ano de diácono, 1 ano e 3 meses presbítero. Eu lembro que o pastor presidente aqui, que saudoso, né? Dorme no Senhor, pastor Porcino José Lisboa, na época, ele foi lá na igreja, lá tinha uma obra lá, e eu estava lá, e ele chegou para mim e falou, moço, novinho, ele falou, você é muito jovem para ser obreiro. Minha intenção, naquela época que eu passei, na verdade, eu pensava assim, poxa, eu vi aquele senhorzinho indo para a igreja, voltando, e tão feliz, segurando a mão da sua esposa, e o meu pensamento era aquele, eu falei, cara, eu vou para a igreja, vou ficar lá no último banco, eu vou sair com a minha esposa, vou ficar velhinho, mas eu quero andar assim, quero ter paz. Não tinha paz, eu quero ter paz. Era a minha intenção, né? Quando me levaram ao obreiro, assim, tal, e quando ele me falou aquilo, não era a minha intenção ser obreiro, eu nunca pedi a Deus. E eu falei, pastor, a minha carteira está aqui no meu bolso de obreiro. Se o senhor quiser a minha carteira, o senhor pode me voltar para membro, para mim, sem problema nenhum. Eu só quero servir a Deus. Ele falou, não, mas Deus tem um chamado na tua vida, continua. Talvez seja porque o senhor nunca quis, nunca almejou, né? Não. Igual não. A gente vê muito isso, né? Que as pessoas almejam às vezes um cargo, né? E não conseguem, ficam chateados, né? Sim. E talvez não. É porque você ali E de verdade até hoje. Até hoje. Pastor da igreja não tem aquela coisa, o apego, né? Apego é às almas, né? As almas. Eu amo alma. Eu não peço ao Senhor riqueza material, não peço ao Senhor nada material. Eu peço alma. A minha oração é alma. Peça a Deus, me dá uma porta de emprego aí para mim. Não, me dá um carro, me dá uma... Não, alma. Eu choro por alma. Tanto é que o culto na minha igreja, meu filho está aí, a testemunha, não posso de maneira nenhuma fugir da verdade, tem que ser sempre a verdade, né? O culto começa às 18 horas, eu chego lá às 16. 16? Que ele vai para o ensaio com os departamentos e eu vou para o joelho, na oração. Senhor, eu quero alma nesse altar. Que isso, pastor? Eu vou às 16, são 7 anos pastoreando. Que maravilha, pastor. E eu faço isso e alguns domingos do mês, o que eu faço? Eu vou para a igreja 10 horas, 9 horas da manhã e só volto depois do culto, termina. Fico lá em oração. É mesmo, pastor? E isso tem um propósito ou o senhor sente vontade de fazer? Muita vontade. Só realmente colocar o joelho no chão, orar por pessoas que o senhor nunca viu? É por causa do sofrimento, cara. Eu falo que aquilo que a gente recebeu de graça, a gente tem que dar também de graça, né? A graça do Senhor é tão boa, é tão maravilhosa, que a gente quer distribuir com as pessoas essa graça, né? Esse amor que Deus falou que é amor de tal maneira que não tem tamanho, não tem distância, não tem como medir isso. Esse amor veio para todos. Então Deus veio a humanidade salva. Deus amou o mundo de tal maneira. Então Deus veio o homem salvo. Agora, ele ser salvo ou não depende dele. Verdade. Arrependimento, né? Mas Deus vê o mundo salvo. Então, se ele vê salvo, eu tinha um tempo atrás que eu fazia muito trabalho dentro das bocas de fumo, eu entrava dentro das comunidades aí. É mesmo? E gosto até hoje. Entra lá, vê todo aquele movimento. Dentro do movimento, eu cheguei a fazer alguns cultos dentro do Sem Terra, de madrugada, baile mesmo? funk, entrar dentro do baile funk. Que loucura. Eu e meu irmão, e a gente ia. Nunca temeu pela vida assim? Nunca, não. Não, pastor? Não, porque eu sempre, na verdade, depois que eu conheci essa graça e entendi pela Bíblia, até pouco tempo eu almejava muito ir para o céu logo. Meu, pastor. Porque essa terra, para mim, eu não vejo mais nada de bom. Sabe? Eu não vejo. Então, só que agora, meu filho mais novo me deu um neto,
que eu amo demais, meu Calebinho aí, ó. Beijão, o vovô tá mandando para você. Minha nora, Caroline, meu filho Joabe, eu tenho um filho Joabe. Joabe. Beijão, filho, beijão. Abraço, Joabe. Aí, ó. E meu filho Rony agora, né? O mais velho é o Rony. O Rony. O Rony e tá a aqui com a esposa gente. dele agora, minha norona, minha filha Beatriz. Já vi que é Beijão. vovôzão, paizão, né? Puxado, né? E vai me dar um neto ou uma neta agora. Tá grávida agora de novinha. Que maravilha. Então quer dizer que o senhor por ver essas coisas no mundo, o senhor já começou a não sentir vontade de estar aqui, pastor? Não tinha. Eu desejo o céu. O apóstolo Paulo falou isso, né? Nós temos que desejar o céu. Então, às vezes minha esposa fala, caramba, tu tá querendo morrer, tu tá desgostoso. Eu te amo muito, cara. Hoje eu te amo muito. Porque eu vivi uma vida de prostituição. Minha vida era regada de prostituição, muita coisa ruim. Então, hoje meus olhos é com minha esposa. Hoje eu tenho uma alegria muito grande de falar, eu sou marido de uma só mulher. Aleluia. E o problema, pastor, como é que o senhor vai agora? E sem contar com as almas, né? Sim. Aí que veio esse processo de mudança, eu tenho que buscar pessoas que estão necessitadas nas ruas? Sim, aí quando eu vi essa placa, né, que eu vim orando, o Espírito Santo falou, você está orando para mandar, mas e você? Isaías 6:8. Eu falei, Senhor, eis-me aqui, meu filho, eu sempre falo na igreja, eu não falo mais para mandar, porque eu lutei muito para levantar uma equipe de evangelismo. O Senhor falou, uma grande fogueira, ela começa com a faísca. Eu falei, então eis-me aqui. Aí mandei fazer uma placa. E a placa eu entendi que eu não precisava de muito, porque Jesus não precisou, para o evangelho chegar até nós, não precisou de multidão, precisou de 12. Se 12 chegou a proporção que tem hoje. Mas começou com 12. Eu falei, Jesus, eis-me aqui. E a intenção é o quê? É trazer de fora para dentro e jogar de dentro para fora. Verdade, pastor. Você tem que trazer, contagiar o que estão lá fora e botar na consciência de quem está dentro que eu preciso, o evangelho não é para mim, eu não quero aparecer. E é uma prática, pastor, se o senhor for ver, as igrejas hoje aboliram essa prática. Sim. A verdade é essa, pastor. Sim. Aqui eu converso com muita gente. As igrejas aboliram essa prática de ir até a rua, de fazer um trabalho ponto a ponto, né? Às vezes é pontual, né? Às vezes uma vez ao mês, ou então é o mês do evangelismo. Eu vejo que o senhor está quase todo dia com o seu grupo. Na verdade, eu contei até 145 dias, todos os dias. Porque hoje eu não estou trabalhando, né? Hoje eu não estou fazendo isso porque eu não estou trabalhando. Claro que a pessoa que tem seu trabalho, tem que bater o seu cartão, não vai fazer isso que eu faço. Hoje, eu e minha esposa, meus 2 filhos casados, então eu estou aguardando aí a porta se abrir, mas eu tenho esse tempo, e esse tempo, eu falo sempre, é do Senhor. Então, se eu tenho esse tempo, eu vou investir esse tempo no Senhor. Então, às vezes eu faço o dia inteiro. Às vezes eu fico até 7 horas da noite, 8 horas da noite. Já passei pelo seu tarde, já. E começamos cedo. Às vezes eu faço na parte da manhã, faço na parte da tarde, já teve dia de eu passar o dia inteiro. E foi exatamente isso que o senhor falou. Uma grande fogueira nasce de uma faísca. Então eu falei, então vai ser eu. Você é eu, Senhor, conta comigo. Eis-me aqui, não vou pedir o senhor para mandar mais ninguém, eu vou. E aí começou a rapaziada de dentro da igreja, pastor, tu vai para onde hoje? Eu falei, vai ter que fazer mais placa. Né? Às vezes meus filhos estavam comigo e tal, a galera, pastor, o senhor vai para onde? Aí já fiz 9, já fiz 10, agora mandei fazer outra hoje, que eu estou ali na rua, eu não estou só com uma placa, eu estou ali, eu estou em oração. Estou rindo, estou falando com as pessoas, mas estou em oração ali, no Espírito. Senhor, quebra as maldições da vida dessas pessoas que estão vendo, né? Tira a depressão, tira problema familiar, eu estou ali em oração, traz paz ao coração aflito, eu estou ali numa oração. Pastor, já teve algum momento assim que alguém parou o senhor no meio da rua e pediu uma oração? Muito. Teve vários. Eu tenho testemunho de um pastor, né, que falou, cara, eu estava num velório aqui em cima, ele falou, cara, tem uma pessoa que saiu da minha igreja, a mulher traiu ele. E ele falou, vou acabar com a minha vida, vou dar fim na minha vida. E ele falou que chegou no Morro do Corte, que eu costumo ficar muito no Morro do Corte. Pessoal, todo Uber, essas Kombi de lotada, eu tô sentindo a tua falta, cara, lá no morro, que eu rodo a cidade, né?
Às vezes eu vou lá perto do Carvão, vou no Morro do Corte, lá no Trevo, eu rodo a cidade toda. Verdade. Eu falo que eu tenho que levar a luz nas trevas. Porque a igreja recuou muito, Dino. A igreja hoje não faz o papel que fazia. Por que ela recuou, pastor? Não sei, a tecnologia, as pessoas agora estão muito pelo celular, pelo Facebook, Você acha que pelo falta, computador, pastor? não sei. Você acha que falta esse ponto a ponto com a pessoa, né? De você sentar, conversar, de entender qual o problema, né? Sim. Hoje em dia, né, pastor, eu vejo até... O senhor, né, então, não é adepto da... Como é que é do... online? Como é que é quando o pastor Culto tem uma... online. Não, o pastor tem uma... Tem que fazer um gabinete online? Eita, não é comigo não. Não é não, pastor? Não. Tem uma galera que faz o gabinete online, Não, né? Porque tem muita olho gente, no olho, né? pô. É olho no olho, tem que ser olho no olho, tem que sentir o calor humano, evangelho é vida na vida. Evangelho é vida na vida. Eu não entender no corpo a corpo, é vida na vida ali, você entender a situação da pessoa, a dificuldade dela em tentar. Aqui é muito frio, né? No online é muito frio. Você acha, pastor? É muito frio, você não vê o sentimento, não sabe a dor da pessoa, o que a pessoa está passando. E, sei lá, isso afastou, eu falei, cara, eu tenho que reagir. Hoje mesmo eu tive com um pastor, um evangelista, ele me parou e falou, pastor, a tua atitude, cara, já vai chegar, acho que amanhã, chega as minhas blusas e a placa, mandei fazer blusa e placa. O senhor me contagiou e eu vou para a rua também fazer o que o senhor está fazendo. Eu falei, glória a Deus. De outra denominação. De outra denominação. E esse pastor que eu estava falando do velório, ele falou que esse cara saiu da igreja dele e ia se matar. Falou, vou dar cabo na minha vida. E quando chegou no Morro do Corte, ele falou, cara, eu vi um cara com uma placa dizendo que Jesus me ama. Aquilo me impactou, parei o carro, eu fiquei meia hora na frente dele. Eu não vi que tem muito carro. Só buzina, a pessoa às vezes para, quer apertar minha mão, né? E eu sempre estou lançando a palavra, receba a paz de Cristo na tua vida, que é o que as pessoas estão precisando, é paz. E quando aquele cara, ele falou, ficou meia hora ali, disse que aquilo saiu, aquela vontade de suicidar saiu, ele voltou para a igreja e falou, pastor, eu quero me reconciliar, eu estava desviado, eu ia tirar minha vida, mas eu quero me reconciliar porque Jesus falou comigo, ele me ama. Que isso, pastor. Lá de Itacuruçá. E tem muitos testemunhos, muitos. Eu tenho uma jovem da minha igreja que ela falou, pastor, tem uma pessoa que vem do Brisamar numa Kombi, ela é depressiva. Ela vem todos os dias. Ela falou, tem um cara ali em cima do morro que ele não sabe que eu tenho depressão. Todas as vezes que eu passo ali, ele me cura. Porque todas as vezes que ele está ali, está com a placa escrita Jesus me ama. E quando eu leio aquilo, ela me cura. Não é a placa que cura, é porque eu estou em oração. Jesus, cura a depressão. Tira a crise de ansiedade desse povo, porque hoje nós estamos vivendo uma geração agora que só vive com depressão, crise de ansiedade, vontade de se matar. É o imediatismo, né? Imediatismo. Você precisa do negócio naquele momento, se não tem, eu fico desesperado. Exatamente. O senhor lida com isso na igreja do senhor também? Tem muito, né? Como é que trata isso, pastor? É oração, palavra, né? É Bíblia e oração. Não tem outro meio, Bíblia e oração. E tem gente que acredita que com a própria força vai conseguir, Não né? Não consegue. Isso é um erro muito grande, é o que leva ao suicídio, né? É a pessoa querendo com a própria força, né? Resolver o problema que ela não tem, uma enfermidade da alma, depressão, e aí palavra e oração, né? O profissional, acompanhar também um profissional, né? Que tem aí... Hoje já se faz necessário, né? Faz necessário. A gente entende também que tem o profissional também da área, mas nós acreditamos no poder de Deus. Aleluia, pastor. Olha, eu vou falar para você, eu estou impactado. Eu não conhecia de verdade a história do senhor. Eu sabia que tinha uma excelente história, né? E eu vejo o quanto de pessoas o senhor impacta no dia a dia. Por quê? Se eu não me engano, foi no último sábado, eu encontrei... Eu e minha esposa. Mas uma galera muito grande junto com o senhor também, panfletando. Dia 7. Foi no dia 7. Nós fizemos um culto aqui na praça. Eu nem vi o culto, eu só vi o pessoal na rua, uma panfletagem gigante. Gigante. Aí eu, aí eu encontrei com o senhor. Tava até com o meu pastor, eu falei assim, poxa, minha vontade é te receber lá com a gente e tal, mas eu não sabia da grandiosidade do seu testemunho. E eu acredito que mais de 80% de Itaguaí não conhece essa história tão bonita do senhor, até porque 96, né? É um processo, claro,
os amigos daquela época, né? Sim, sim, hoje não estão mais entre nós, né? Muitos, né? Não estão, né? Não, tem muitos que já partiram. E, pastor, lá na Assembleia de Deus do Lemuel, Cade Lemuel. Para aquele amigo que está agora assistindo aí o nosso Pra Deus, como é que ele faz aí para escutar essa palavra aí do Senhor? Como é que faz para... Aonde que fica essa igreja? Bairro Leandro, Rua 27, número 27. Os cultos lá são às quarta-feiras, às 19 horas. Sexta-feira, estudo bíblico às 19 horas. E domingo, o culto lá começa às 18 horas. Galerão, multidão. Chegamos lá com 50 membros, estamos com 140 e pouco, mas fora os frequentadores, né? O senhor vai, com certeza, aí, com esse trabalho evangelístico, com essa... O senhor só está no início, pastor. Eu vejo que, aqui batendo papo com o senhor, eu realmente fico... Eu gosto de escutar boas histórias de bons pregadores. Ô, Kleber, a gente está em qual programa? Nem sei mais, né? Passamos dos 20, né? Acredito que passamos dos 20 e eu falo para o senhor, cada dia que passa, que eu vejo pessoas como o senhor que fazem um trabalho, fazem o ID, né? É o ID que está esquecido, pastor. Eu fico, isso aí. É aquele ID que as pessoas já não querem tanto mais. E eu fico muito feliz de não só ter o pastor Kleber, que faz um trabalho maravilhoso na igreja. Eu vejo o trabalho dele para uma geração diferente, que é mais jovem e tal. Sim. E eu vejo o senhor fazendo uma varredura nessa cidade que tanto precisa, né? Né? Sem contar que o senhor pega também aquela galera que está indo para a Costa Verde, né? O pessoal está no meio do caminho ali, o pessoal já conhece o Itacuruçá, Coroa Grande, aquela galera de lá também. Eu tenho uma história que, há pouco tempo, eu estava na Brasil. Eu não fico só em Itaguaí, né? O senhor vai para o Brasil também? Eu vou para o Brasil e eu tenho as minhas placas ainda dentro do meu carro. Ali dentro, 10 placas. Não, tem 9. Uma está em São Paulo. Chegando em São Paulo hoje, que foi um obreiro meu para São Paulo, com a família, ele falou, pastor, você me empresta uma placa dessa que eu quero? Ele mandou até para mim aqui. Está lá em São Paulo com a placa. Então, as minhas placas andam onde eu estou, não tem jeito. Está no sangue, está na alma, eu tenho que falar de Jesus para alguém. O senhor para no meio da Brasil ali? Aí parei na Brasil, eu e minha esposa. E aí... Meu irmão, essa tua esposa Não, minha esposa que é lenha, meu irmão. Eu amo demais essa mulher. Essa daí, caramba, né? Parou na Brasil, amor. Vamos ali comprar aquele pastelão ali. Não. Vamos levantar a placa. Assim. Que loucura. Mas é desse jeito mesmo. É desse jeito. Eu falo, compra o pastel que eu vou ficar aqui. Depois você vê, é desse jeito mesmo. E aí, cara, eu tava ali com ela, né, e tal. E a gente sempre ligava incentivar as pessoas, que tem que fazer, não sou eu. É nós, é a igreja, é o ID, é para todos, né, pastor? Né? E aí eu estava ali, parou um carro na minha frente, desceu um rapaz bem moreno, alto, né, correndo para o meu lado. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer, Jesus? 3 horas da tarde. Ele veio chorando e a esposa dele veio atrás. E ele veio chorando e falou, o que é isso? Eu posso filmar o senhor? Eu falei, pode. Vou mandar para Barra Mansa, para minha igreja. Quero mandar um abraço para meu amigo de Barra Mansa, João Batista, cara. É mesmo? Ele falou, pastor, eu faço um trabalho com a minha esposa lá, mas a gente faz em cartolina, eu nunca vi isso. E eu falei assim, é mesmo? Ele falou, é lindo demais. Aí gravou, e filmou, e mandou pra lá, e aí, meu pessoal e tal. E eu falei, cara, ele falou, eu amo esse trabalho, pastor, eu amo, eu acho lindo, o senhor tá fazendo um trabalho aí, e aquela coisa toda, e eu vi no status, pegou meu número e tal, trocamos número, e aí ele pegou e eu vi no status dele. Evangelismo, sábado, tal hora, rua tal, lá em Barra Mansa. Eu liguei para a gráfica, falei, faz 2 placas dessas que eu vi. Aí falei com a minha esposa, vamos partir para Barra Mansa, vamos embora no sábado. 9 da manhã era o trabalho, 6 horas eu saí de casa com ela, tomamos um café na rua. Quando cheguei lá, 9 da manhã, eles choraram. Quando eu parei o carro, que eu desci, falei, não acredito. Lá debaixo do Rio de Janeiro, ele no microfone ficou tão empolgado, é um presbítero. Lá do Rio de Janeiro, veio aqui para honrar nosso trabalho. E o pastor me deu a honra para me pregar naquele dia, aquela manhã. E ali se converteu 2 pessoas e queria que eu ficasse ali com eles e tal. Eu falei, eu não vim para pregar, não vim para falar nada. Eu vim para te dar um presente, cara. Aí dei as placas para eles, choraram. E até hoje ele está fazendo uso. Que ele é que absurdo ele trabalha numa distribuidora de mel e derivado de mel. E aí ele sai na rua e falou, pastor, estou igual o senhor, as placas dentro do carro.
Para onde eu vou, do Rio de Janeiro, para Minas, São Paulo, eu levo essa placa. Eu tenho que ficar lá pelo menos 10, 15 minutos com essas Poxa, placas. pastor, que absurdo. Isso é, assim, não só levando a palavra, mas influenciando pessoas, né? Influenciando, essa é a ideia. Eu falei, cara, todo dia ele fala comigo, ele manda de lá, manda vídeo. Pastor, eu tô aqui, olha só, olha, eu agradeço ao Senhor. Eu falo assim, eu agradeço a Deus, filho. Isso é Deus. E, pastor, assim, não pude deixar de notar quando o senhor falou que hoje também está à procura, né, de um trabalho, né, que o senhor hoje não está... O senhor não está trabalhando, né? O senhor falou que não está trabalhando, né? Já está certo. Mas sabe que eu fico bom, o senhor manda fazer, que não é barato, né? Uma lona dessa não é tão barata assim, né? Uma arte, acredito eu que tem um custo, né? Tem custo. E para as pessoas que querem te ajudar nesse projeto, que querem... que tem muitos dizimistas, pastor, que querem ajudar um projeto, um simples projeto, assim, e eu acredito que... Como é que faz aí para esse nosso público ajudar o senhor para trazer para ter mais placas, para chamar mais pessoas? Como é que a gente faz, pastor? Nessa parte financeira a gente não toco muito, não vejo lucro nenhum, não quero lucro nenhum, né? A gente vou melhorar, pastor, vou melhorar. Eu vou melhorar. Para as pessoas que querem entrar em contato com o senhor, aí via Instagram, só tem Instagram? Tem Instagram. Então, fala o Instagram para o senhor. Apesar de que a gente já vai fazer os cortes em colaboração, mas fala o Instagram do senhor também. O Instagram é PR Jair Santos. PR Jair Santos. Então, quem quiser falar com o senhor ali, manda ali um recado ali pelo direct ali do Instagram, o senhor vai atender, né? Sim, Às vezes toca no coração de alguém ali para ajudar esse projeto, porque, novamente, ir daqui para Barra Mansa não é barato. Tem um custo operacional. E eu vejo que o senhor faz pela graça. Onde eu saio, é o que eu falei. Eu vou onde eu saio, vamos lá, vamos, eu tenho que levar minha placa. Meu filho, às vezes, ele sabe, fica dentro do carro. Cara, eu amo fazer isso, eu amo alma. Quero ver as pessoas chegar. Cara, isso me tocou, isso me impactou. Eu falei, porque Jesus te ama, cara. Não sou eu, é o Senhor. E o povo conseguiu. Eu tenho um povo em Lemuel lá, eu quero mandar um abraço para toda a minha galera de Lemuel, de obreiro, a juventude, os adolescentes me amam, me amam. E eu vou dar um pulo lá, hein, pastor? Pode, vai ser uma honra, cara. Vou conhecer lá, Ministério, Assembleia de Deus, Cade Lemuel. Pastor, então quase com uma hora, né, de bate-papo, né, Cléber? Quase uma hora de bate-papo, tenho certeza disso. Aqui, ó, no meu é quase uma hora, 43 minutos, olha que maravilha. Pastor, novamente eu quero te agradecer, porque é absurda essa tua história. Então, é verdade mesmo. Quem viu o senhor no meio da pista, né, com a placa, nunca vai entender, as pessoas nunca vão entender qual é o propósito do seu coração. É interessante, bem rápido aqui, que eu estava um dia na rua, e aí, depois do Morro do Corte, perto lá do Tobogã. Ali conversou sempre, ali no Tobogã ele conversou sempre. Eu estava ali, nesse dia começou a chover e eu abaixei a placa e fui para debaixo de um abrigo, uma loja que tem ali, eu falei, pô, eu vou me abrigar aqui. Quando eu me abriguei, que eu olhei para a pista, passou um motoboy, debaixo da chuva. Aí o Espírito Santo falou, tu vai para casa? Eu falei, entendi a mensagem, vou não. Fui para a loja de material e comprei uma capa. Aí ele falou, faz o que ninguém faz. Você vai ver o resultado. Não é corriqueiro debaixo de chuva. E tem pessoas que falam, cara, tu é doido. Eu já vi o senhor de capa. De capa. Eu já vi o senhor de capa. E a minha capa anda dentro do carro. Se chover, bota a capa e... Poxa, então vai te dar maior resultado. Faz o que ninguém faz, tu vai ver. Faz o que ninguém faz. É verdade. Não é corriqueiro. E Deus botou isso no meu coração. Eu falei, meu Deus do céu, impacta as pessoas. Passa, que é isso? É verdade. Ele fala, tu é doido, cara. Mas tem um propósito, é pelo amor. Eu vou te falar, pastor. Eu falo pro senhor que eu me emociono. É um prazer. É um prazer de verdade, pastor. Saber que tem pessoas nesse mundo que, sabe, que realmente fazem por amor. Porque, pastor, o que tem de gente hoje fazendo as coisas
pelo status, por tudo, e eu vejo que o senhor ali é um trabalho tão honesto, né, cara? É um trabalho tão bonito. Eu falo sempre na igreja, o meu Instagram, eu tenho TikTok e tenho Facebook. O senhor tem TikTok, pastor? TikTok. Pô, que caramba, hein? Aí, papai tem TikTok, viu? Mas aí, eles que fazem pra mim, eu não mexo com isso. Quem criou pra mim foi ele. É mesmo? Eu não mexo com isso, mas só pra divulgar. Você vai no meu TikTok, no meu Instagram, no meu Facebook, eu não tenho minha vida social ali. Tudo em prol só dessa obra. Você só vai ver o pastor com a placa. O pastor da placa. Eu perdi a identidade, né? Agora é o pastor da placa. Tu fala, conhece o pastor da placa? Conheço. Então eu falo, se eu pudesse mandar a placa aí, fazer no meu lugar, vai lá a placa. Era muito fácil, mas tem que levar ela. É o nome de Jesus que eu estou levando. Então minha rede social toda, eu só tenho isso. Eu só tenho o meu trabalho com a placa. É divulgar o nome de Jesus, é apresentar Jesus para esse povo que está perdido aí. Ele é a solução, cara. Só Jesus é a solução. Só Jesus. Então, eu tenho alguns dizeres nessa placa aí, até olhe ao seu redor, está acontecendo tanta coisa, as pessoas estão tão focadas no imediatismo, né, no agora, que eles não estão vendo em volta o que está acontecendo no cenário, a volta de Jesus está próxima. E o povo não está atentando para isso. Então, olha ao teu redor, Jesus é o único caminho para o céu. Os sinais estão aí, né? Os sinais estão. E muitas das vezes eu abro a boca. Quando o Senhor manda, eu abro a boca. Os sinais estão aí. Apocalipse está se cumprindo. É tempo de arrependimento. Eu não tenho... Tem gente que tem vergonha. Mas-me você, tem evangélico que tem vergonha. Que às vezes passa por mim e fala, lá com a mão lá embaixo, Pai do Senhor, pastor, eu tenho orgulho. Para mim, orgulho, cara. Eu tenho vergonha de carregar uma placa de um político. Que eu sei que depois da campanha, quando chegar no final da campanha, de repente ele vai ganhar ou não vai. Né? Já esqueceu. Ele não é. Eu tenho vergonha, eu não tenho coragem para isso, mas carregar o nome de Jesus, cara. Teve a vida. Eu tenho uma alegria quando eu estou nessa praça, nas ruas, carregando o nome daquele que é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia. Isso para mim é uma honra, um prazer muito grande. E Jesus que me aceitou, não aceitei ele. Ele falou que não foi ele que me escolheu, eu que escolhi ele que me escolheu. Aleluia. E me nomeou, me deu um nome, falou, Vade. Vai sem restrição, esse Vade original, vai sem restrição, vai sem impedimento. Vai, cara, avança. Eu tô contigo todos os dias. Que loucura. Pastor, obrigado. Fantástico, cara. Pô, pastor da placa, pastor Jair Santos. Pastor Jair Santos. Sem brincadeira, eu tô muito feliz de ter batido papo com o senhor. Tá bom? E eu, Júnior Prá, do Grupo Prá, da Ouro TV, aqui no Pra Deus, não pizzas. Hoje o senhor não comeu pizza aqui, mas depois a gente come uma pizzazinha, né? Amém. Pastor, eu tô na dietinha, tô na dieta, tô devagar. Inclusive, não pizzas, tem aqui uma saladinha, salada Cisa. Eu tô pela salada dos reis. Tô pela salada dos reis. Oh, aleluia. E eu tô muito feliz, pastor, de receber o senhor, receber o seu filho aqui no Pra Deus e te parabenizar. Eu sei que o senhor, tenho certeza que em tempos a gente vai ver muitos frutos. O senhor já vê muitos frutos, mas esse trabalho evangelístico do senhor é um trabalho diferente. Posso falar que é um trabalho diferente. Parabéns pelo seu trabalho, pastor. Amém. Parabéns. E que Deus continue aí guiando o seu caminho, né? Guiando a sua esposa, né? Porque ela realmente, pastor, ela é guerreira, pastor. Parar no meio da Brasil, solão da Brasil, aquele monte de fumaça. Pô, levantar a placa, viu? Pô, meu irmão, o negócio fica feio, pastor. Realmente a mulher é de Deus mesmo. Eu falo, não, minha esposa é... Qual o nome dela mesmo, pastor? Leci Ramalho. Um abraço. Pastora também? Pastora não Diaconisa. Diaconisa Leci Ramalho. Os nomes dos filhos? Rony Wenderson. Joab Wenderson. Um prazer a todos. Tá? Um abraço. Quero mandar um abraço para a Igreja Assembleia de Deus Cadilemuel. Novamente, qual o endereço, pastor? Rua 27, número 27, bairro Leandro. Aleluia. Aí, aqui em Itaguaí, no bairro Leandro. Quem quiser entrar em contato com o pastor, é só entrar PR Jair Santos aí no Instagram. E nessa mensagem final para esse nosso público aí, para
Amém. Manda essa mensagem para essa galera. Um alô, aquele tchauzão, né? Tranquilo. Amém. Povo, estamos aqui para exaltar o nome do Senhor, a Ele toda a honra e toda a glória. A Bíblia diz no Salmo 37, versículo 4, se me faz, 34, versículo 7, me fala em memória, mas fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Jesus é a solução de todos os problemas, é a alegria de toda a tristeza. Jesus é o único caminho para o céu. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia que ele vai fazer pela tua vida, tá bom? Grande abraço a todos, que Deus abençoa a tua vida, Deus abençoe Itaguaí, e nós bradamos sempre Lemuel, Itaguaí é do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, que Deus abençoe a todos vocês que nos assistem, um grande prazer, honras e glórias ao Senhor Jesus. Sou apenas um pequeno servo. Amém, querido? E à disposição de quem precisar. O pastor já está à disposição de todos quantos precisarem. E o que eu puder fazer, eu estou junto. Já teve a bênção apostólica no final, né? Ô, glória! Eu quero que todos vocês aí que estão assistindo esse programa maravilhoso sigam o nosso canal, Ouro TV, Grupo Pra, assistam a nossa programação ela é maravilhosa, a gente não tem só para Deus, nós temos uma semana inteira de programação, Glória tem a coisa Jesus. nova chegando aí, eu fico muito feliz que a Ouro TV também, ela é do Senhor. Glória né? a Deus. E o Pra Deus aí só está crescendo, siga as nossas redes sociais, o @grupo.pra também está crescendo, já ultrapassou 70 mil seguidores, mais de 4 milhões de Glória a pessoas Jesus. nesse último mês aí. É só alegria, né, Kleber? Fala a verdade. É só alegria. Esse meu pastor também é benção. Benção, Ele dá é pra ver, benção, dá esse pra meu ver. parceiro. É benção. Um abraço a todo o universo gospel e até o próximo Pra Deus. Júnior Pra, pastor Jair Santos. Juntos. Até mais, até a próxima. Deus abençoe.